Olá, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre teorias demográficas e as pirâmides etárias, tá? Haja vista que nós já falamos sobre a estrutura, né, do crescimento populacional, mas teve algumas pessoas que falaram um pouquinho sobre as teorias sobre crescimento demográfico, como isso pode afetar ou não a, o mundo, né? Nós temos a primeira, que é a teoria malthusiana, nós temos a teoria marxista, nós temos a teoria ecomalthusiana, nós temos a teoria neomalthusiana, tá ok? Essas quatro. E a gente vai falar um pouquinho sobre pirâmides etárias, como interpretar e algumas inferências que a gente pode ter a partir delas. Ok, coloquei aqui o Thanos, justamente, né, que era o que Malthus queria, diminuir a quantidade de pessoas. O problema da Terra era a grande quantidade de pessoas, né? Propõe, e isso afetava o quê? A quantidade de alimentação. Por quê? O que Malthus queria? E no contexto do século XVIII, ele propõe a contenção de natalidade, né? Teve erros matemáticos na sua pesquisa, mas ele propõe isso porque tem muita gente e o crescimento da população é maior do que o crescimento dos alimentos. Isso hoje a gente sabe que é errado, mas segundo Mauss, ele achava que isso realmente era o certo, tá? Então, nós temos aqui, ele fez esse gráfico, tá? O crescimento da população se cresce em PG, né, progressão geométrica, e a alimentação cresce em progressão aritmética, tá? O ritmo, ele chegou a inferir que o ritmo da população era 28 vezes maior do que a comida. Como sugerir um saneamento mais lento para matar, né? Ele chegou a sugerir isso, né? Mais pobre e tal. O erro que ele desconsiderou, qual foi o erro, né? A gente vai falar sobre essas teorias, vai falar o erro delas. O erro foi que ele desconsiderou realmente ali os avanços agrícolas, tá? Teoria marxista, também chamada de reformistas. Aqui, o que é que ele acha? Né? O que é que Marx traz dentro desse contexto, né, da perspectiva que ele encarou? Né? As desigualdades sociais, né? É, o fim da pobreza, para você conter o crescimento populacional, porque o crescimento populacional aí é visto como um problema. Só que para Malthus era um problema em relação à quantidade a relação à alimentação, à comida, né? Em relação à distribuição de renda aqui para Marx, né? Mas como a gente pode conter o crescimento populacional? Atingir a pobreza, diminuir a pobreza. Se você diminuir a pobreza, as pessoas vão ter menos filhos, é isso que ele inferia, né? E isso nós temos, né, a questão da agricultura familiar. E qual é o erro, ou seja, a crítica? Que muitos vão considerar essa teoria muito utópica, que ataca muito a teoria da propriedade privada. Mas, pessoalmente, eu acho que essa teoria faz muito sentido. Não acho que ela foi, tipo, totalmente refutada como a de Malthus. Eu acho que essa que está mais em voga, tá? Teoria reformista ou marxista. Nós temos também a teoria neomalthusiana, foi primeiro da Eco. Falei a Eco primeiro, mas primeiro veio a neomalthusiana, ou a nova-malthusiana. Ali dentro do contexto de pós-guerra, pós-segunda guerra mundial, de keynesianismo, qualidade de vida, baby boom, explosão demográfica, nós temos aí a volta dessa questão. Muita gente, tem muita gente, não vai ter comida. Não vai ter comida, não. O obstáculo que era econômico, né? O obstáculo é econômico, né? Nem era comida, por isso é chamada neomalthusiano, porque o novo aqui que o obstáculo desse crescimento populacional é referente a dinheiro, não a comida. Então, ele começa as políticas de controle de natalidade, principalmente como, por exemplo, alguns casos de promoção de políticas de castração, laqueadura e tal. Então, nós temos, é muito ligado ao malthusianismo por isso, né? Conter o crescimento populacional. No entanto, nós temos aí esse obstáculo, né, que antes era alimentar e hoje é no neomalthusianismo,
é o econômico, né? A crítica, qual a crítica? Maior população, se diminuir a população, você diminui a quantidade de mão de obra, né? E com isso você gera crises, né? Não tem como quem faz dinheiro, pessoas para fazer dinheiro, você gera crises, né? E isso foi refutado justamente porque geralmente os países mais ricos e mais populosos são os mais populosos, não é? E os mais pobres são os menos populosos. Qual a próxima teoria? Então, nós temos o erro da malthusiana. Desconsiderou os avanços tecnológicos agrícolas. O erro da marxista, em tese, atacava a propriedade privada, era muito utopista. O erro, a crítica da neomalthusiana. Falta de mão de obra, diminuição da população, falta de mão de obra. E a teoria ecomalthusiana. Nós temos aí que implica mais consumo, o crescimento populacional implica mais consumo de recursos, e isso aqui, ó, o crescimento populacional, agora está relacionado ao ambiente, aos recursos. Primeiro estava relacionado à alimentação, nas duas do meio, nós está relacionado à economia, e essa última está relacionada ao ambiente. Então, o crescimento populacional está relacionado a menor quantidade de recursos, escassez de recursos. Qual a crítica dessa teoria? Se controlar, né, o crescimento populacional salva o meio ambiente? Não, né, gente? Não, né? Por exemplo, os países mais desenvolvidos são aqueles que mais consomem. Por exemplo, combater o consumo exagerado seria uma das principais vias, né? Por exemplo, uma criança nos Estados Unidos consome equivalente a 50 crianças indianas. Então, se você vai diminuir a natalidade da Índia, sendo que Estados Unidos consome uma criança equivale a 50 da Índia. Então, aumentar a ideia de sustentabilidade e combater esse consumo exagerado é uma das principais vertentes. Aqui nós vamos falar um pouquinho sobre a leitura de pirâmides, né? De lado esquerdo, nós temos homens, do lado direito nós temos mulheres, e na coluna, né, de cima para baixo, nós temos o aumento aí da faixa etária, da idade, tá? E na coluna, na linha de baixo, nós temos a população como um todo, tá? Na base, nós temos a população mais jovem, no topo, nós temos a população mais velha. Tá? As pirâmides etárias são gráficos que apresentam a estrutura da população de um local. As pirâmides etárias são divididas por sexo e idade, permitindo a análise dinâmica populacional. Pirâmides etárias são gráficos que representam a população de um local segundo a faixa etária e o sexo. A pirâmide jovem apresenta a base larga, a pirâmide envelhecida apresenta a base mais menor, né, e o topo mais largo, né? A pirâmide rejuvenescida é alargada assim no meio, e a pirâmide adulta tem uma tendência ali no meio também de ser maior, tá? Então, as bases mais largas se referem à alta natalidade, topo, expectativa de vida. Então, aqui nós temos o meio da pirâmide, ali onde não tem os espaços que não estão preenchidos, as partes que estão faltando são justamente as mortes, tá? As pessoas que poderiam ter sobrevivido, poderiam estar ali sobrevivendo, mas não sobreviveram, tá? Então, nós temos aqui, dá para a gente ver também que no meio dessa pirâmide nós temos a PEA, a população economicamente ativa, tá? E aqui a gente pode ter algumas inferências em relação à qualidade de vida de um país, o IDH de um país, por exemplo, esses que tem formato pirâmide, né? Muita natalidade, muita morte, são os países pobres, né? Já os emergentes têm grande natalidade, baixa morte, menos morte, né? E expectativa de vida alta. Então, eles estão ali dentro, eles são o que é bom mesmo, o melhor. Quanto mais quadrangular, retangular, melhor. Aí. E os ricos, ele tem uma baixa natalidade, uma baixa mortalidade e expectativa de vida alta. Qual é o problema dos ricos, né? A pirâmide dos ricos? Justamente porque essa população ali de natalidade, ela vai crescer.
E aí não vai ter pessoas para suprir ela aqui durante a Previdência, entendeu? Vai diminuir as pessoas que estão economicamente ativas, tá? Então, a melhor mesmo seria uma retangular, tá? Aqui os espaços vazios, tá? Como seria? Aqui é só um mapa mental sobre essa teoria, as teorias, né, demográficas. A reformista marxista é com malthusiana, a neomalthusiana, tá? A malthusiana, ok? De trás para frente. Então, essa é a nossa aula sobre teorias demográficas e pirâmides etárias. Muito obrigada e até a próxima.